Boa noite, queridos. Boa noite, BNT. É na segunda. Eu acho que é na primeira, mas não é. Irmãos, nós vamos dar sequência à série que estamos estudando no livro de Tiago, Novo Testamento, fé no dia a dia, a fé em nosso cotidiano e o que nós podemos aprender com Tiago, irmão de Jesus, que escreveu esse livro tão objetivo, pragmático, e tem muito e muito a nos acrescentar, e nós podemos ter essa oportunidade de mergulhar na palavra de Deus. Então, convido você a abrir em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Tiago 14, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Amém, amém, amém. Há um ditado popular, eu creio que todo mundo conhece, que diz que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muito obrigado, tem duas pessoas aqui no templo, obrigado, não estou sozinho, amém, por isso. E esse ditado popular é uma contradição de discurso e prática de alguém. É usado como uma crítica, geralmente o contexto em que é aplicado esse ditado popular é uma crítica, é usado como uma ironia para insinuar que alguém está aconselhando uma outra pessoa, orientando uma outra pessoa, porém, essa pessoa que aconselha não segue as próprias recomendações que ditou para o seu próximo. O que também podemos traduzir como, em uma palavra, como que? Hipocrisia. Você diz, ensina a alguém, mas você mesmo não dá conta de fazer aquilo que você orienta os outros a fazerem. A mensagem implícita nesse ditado popular qual é? Que as suas atitudes falam muito mais alto do que suas palavras. E liderar pelo exemplo é muito mais eficaz do que ficar apenas no discurso, ainda que o discurso possa estar correto. Tiago vem trabalhar essa temática. Esse trecho que nós lemos, Tiago capítulo 2, dos versículos 14 a 26, vem trabalhar justamente essa temática.
E eu sei, creio eu, que ninguém aqui acordou hoje e pensou, estou pensando em ser um hipócrita. Acho que ninguém fez planos para isso. Mas, essa temática está na Bíblia, está em Tiago, sobre as nossas ações, sobre, às vezes, o ruído que tem, e o conflito que tem com o nosso discurso. E se está na palavra de Deus, merece o nosso crédito. E mais, para quem Tiago está escrevendo? Para quem Tiago escreveu? Para não cristãos? Não. Tiago escreveu para a igreja. Tiago escreveu para pessoas que acreditam em um só Deus, e Tiago escreveu para pessoas que eram os discípulos de Jesus de Nazaré. A igreja ali estava iniciando, estava ainda na sua primeira fase, e Tiago escreve para estes. Ora, se nós nos identificamos como tais, pessoas que acreditam em um só Deus, amém? Amém? Eu não preciso fazer aquela coisa de levantar para acordar, não, né? Está todo mundo comigo aqui, amém? Isso aí, hoje a gente vai trocar ideia, tá bom? E também nós acreditamos em Jesus. E nos apresentamos como cristãos, crentes, evangélicos, discípulos de Jesus. Subentende-se para quem ouve que você vai na igreja, é evangélico, é cristão, crente, que você segue, anda, caminha em direção a ser mais parecido com Jesus. Então Tiago escreve para nós. E eu vou dividir esse trecho que nós lemos em 2 pontos. Mas antes, eu quero tirar um elefante da sala. Esse trecho de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26, se você for ver na sua Bíblia, antes de começar o versículo 14, está escrito o quê? Fé e obras. Está um fé versus um xizinho, obras. Na teologia, isso rende discussão. Na teologia tem uma polêmica. E eu não vou dar ênfase nisso, eu só vou identificar o elefante e vou tirar da sala, tá? Porque quando alguns dão muita luz a isso, limitam o texto a apenas a uma possível, a uma especulação de uma confusão, uma possível indireta entre Tiago, o autor do livro, e o apóstolo Paulo, querido por muitos. Por que essa tensão nesse trecho? Por que isso dá polêmica em alguns nichos teológicos? Ora, porque Paulo usa em diversas vezes a expressão nas suas cartas, e bate na tecla da salvação somente pela fé. Paulo usa essa expressão, somente pela fé. Ele usa isso em Gálatas, Romanos, em Efésios. Aí Tiago vem, a fé sem obras é morta. Para que serve o morto? O que adianta o morto? Nada. Aí alguns especulam que ali está sendo uma indireta. Seria uma contradição, um contraponto, seria algo que Tiago está respondendo a Paulo. Até porque não dá para cravar a data, mas os estudiosos apontam que o livro de Tiago foi escrito mais ou menos há cerca de 20 anos depois das cartas paulinas. Então daria tempo de viralizar, porque naquela época as coisas eram mais devagar. Então em 20 anos daria para as cartas de Paulo se espalharem pelas igrejas da região, daria tempo de Tiago tomar conhecimento, assimilar, refletir, escrever indiretamente. Hashtag para o apóstolo Paulo. Alguns especulam isso. Mas quem estaria certo? Paulo ou Tiago? E justifica essa discussão, Paulo, Tiago, fé e obras? Alguns se baseiam em alguns versículos de um ou de outro, e eu quero só exemplificar. Abram em Efésios capítulo 2, Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Efésios 2, 8 e 9.
Olha lá, apóstolo Paulo, hein? Batista adora Paulo. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da... Aí, estão chegando. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por... Hashtag Tiago. Para que ninguém se glorie. Aí, Tiago passou um tempo, falou assim, vou responder, está entalado aqui. Nada disso, irmãos. Prestem atenção. Quando você tem acesso à Bíblia, como nós a compreendemos? Palavra de Deus. Nós entendemos que Deus inspirou seus servos, de Gênesis a Apocalipse, para revelar à criação a sua vontade, a sua palavra. Então, para nós, a Bíblia tem um autor. Então, a questão não seria Paulo ou Tiago, quem estaria certo? A questão é, será que o Espírito Santo de Deus ia inspirar contradição dentro da sua palavra? Não orna, né? Não cola. Porque a questão não é fé ou obras. Você é do time da fé ou você é o time das obras? Isso só mostra a riqueza e diversidade que existe na literatura do Novo Testamento. Mas é preciso perceber que Paulo escreveu para um público que não era o mesmo público de Tiago. Paulo estava denunciando falsas obras, e Tiago estava denunciando uma falsa fé. Ambos são cartas e mensagens necessárias para que nós possamos ter equilíbrio, discernimento, maturidade. Não preciso escolher, não é time. E ainda mais, isso é porque, por mais que possa parecer fácil de assimilar, numa era em que nós encontramos uma disposição à polarização, se você não é um, logo você é outro. Então nós precisamos explicar o óbvio, precisamos às vezes chover no molhado, precisamos desenhar, deixar claro. Ora, Paulo foi inspirado por Deus e Tiago foi inspirado por Deus. Então, o que Tiago quer mostrar aqui? Que fé é algo que se demonstra. Então as obras seriam uma evidência da fé. Tiago não está eliminando ou desmerecendo as cartas paulinas sobre fé. Mas Tiago está falando que a fé deve produzir evidências. As pessoas precisam te ouvir e ver em você mudança de vida. É isso. Estava conversando com o pastor Jay essa semana, e o pastor Jay me trouxe um exemplo simples. A ilustração da mão e da luva. Um foi feito para o outro. Fé e obras, uma mão e uma luva. Simples assim. Então eu não vou perder. E tanto é que Paulo não era contra Tiago, nem contra a mensagem de Tiago, que eu volto a convidar você a abrir em Efésios capítulo 2, e nós lemos os versículos 8 e 9, não foi isso? Vamos ler o versículo 10, Efésios 2, versículo 10, o mesmo autor, Paulo escrevendo aqui, porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, irmãos, nós devemos partir da palavra de Deus, e não de qualquer recorte teológico, e de qualquer época da história, tá bom? A expressão somente pela fé ganhou uma outra dimensão, ainda mais no fim da Idade Média, quando vem a criação dos solas, e aí tem o sola fide,
Aí vem a galera, o problema não são os teólogos, é o fã-clube, que distorce. E aí pega e não consegue ver a grande foto, ver o todo. A Bíblia é inspirada por Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, na teologia bíblica, você vê essa questão coerente. Por que é coerente? Porque é de um mesmo autor. Então, acabamos a polêmica por aqui. Vamos seguir para Tiago, que tem muito mais coisa para ver e muito mais coisa interessante para ver. Então, se Tiago não mandou indiretinha para Paulo, o que Tiago quer falar para a igreja? Ou, outra pergunta, entender o que Tiago quer dizer para a igreja, o que vai mudar em 2025 para mim e para você, amanhã, segunda-feira, semana de volta às aulas, que glória a Deus, eu estou chorrindo. Tiago, nesse trecho do capítulo 2, de 14 a 26, está sendo coerente com o início do seu livro. Se você olhar, Tiago, capítulo 1, abram lá, versículo 22. Sejam o quê? Praticante da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago, no capítulo 2, ele está sendo coerente com a mensagem que ele abriu o livro dele. Até aqui tudo bem. Ele aponta no versículo 22 do capítulo 1 e no versículo 26 e 27, esse cuidado com as nossas relações, para não ferir com a língua, e não se deixar corromper pelo mundo. Esse não se deixar corromper pelo mundo é muito mais do que se referir a comportamentos reprováveis. Vamos ler rapidinho, Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana quem? Si mesmos. A sua religião não tem valor algum. Repare agora, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, aqui eu vou fazer uma observação, tá? Tenta retirar desse texto o princípio, não seja literalista. Quando às vezes você faz uma leitura literal, você perde tesouros, tá bom? Dá um exemplo, Léo, do final do versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí vamos supor que nesse público nosso, não tenha nenhum órfão e nenhuma viúva. Então não preciso cuidar de ninguém. Se não tem um órfão aqui e nenhuma viúva, está suave. Posso voltar a olhar para o meu umbigo. Não é isso que o Tiago está querendo dizer. Tiago está apontando aqui para o nosso chamado a olhar aqueles que são dispensados pela maioria, os marginalizados, aqueles em que as pessoas colocam de escanteio. E isso bate de frente com aquela lógica, com a mentalidade algorítmica. Hoje as pessoas estão com mentalidade de rede social, sabia? Só dá like no que gosta e só vai atrás do que gosta. Então não sabe mais lidar com o que é diferente. Tiago está falando para nós não coisificarmos as pessoas. Todos são criação de Deus. Foram feitos à imagem e semelhança do Pai. Então, eu não devo me importar só com os meus iguais. Eu também devo olhar aquele que está em aflição e em necessidade, ainda que seja diferente de mim. Estão me entendendo? Amém? Aí, agora acho que chegou, hein? Agora vai. Esse trato com o outro, que Tiago está chamando a atenção,
essa ação nos relacionamentos, não o que eu prego, mas como eu trato as pessoas, essas obras, não apenas com os iguais, não apenas com aqueles que têm as mesmas preferências que eu, mas os que são diferentes de mim, eu ainda me coloco a serviço, eu ainda me coloco à disposição, revela a qualidade da minha fé. A fé em Deus não é perceptível só pela audição, vocês estão me ouvindo, mas ela se consolida também pela visão. Imagina eu pregar aqui bonitão, desço e começo a tratar mal minha filha, minha esposa, um ou outro, aí você olha, mesmo que de longe, o que você vai pensar? O que você vai pensar da minha fé? Você já viu aquela frase? Depois diz que é crente. Já viu isso? É nesse contexto, em que pessoas, ao saberem que você é cristã, elas criam uma expectativa para que você seja diferente. E por que isso? Sabe por que isso? Porque Tiago não está dando indireta para Paulo. Tiago está falando de uma ética, de um ethos, uma maneira de ser a partir de uma nova vida. Você já reparou no logo da nossa igreja? Uma cruz que divide o tempo? É o tempo universal e o tempo pessoal. Deve ou deveria existir você antes de Jesus e você depois de Jesus. E isso deve ser perceptível, porque a pessoa que conheceu a Jesus, se rendeu a Jesus e nasceu de novo, cria-se essa expectativa de uma nova ética, de uma nova maneira de viver. Isso é o natural do Evangelho. É isso que se espera aqui. Então, essa mentalidade desse ditado popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não é cristão. Pode ser religioso. Você pode encontrar vários exemplos no mundo religioso, mas não numa vida com Jesus. E Tiago também está ecoando lições que Jesus já tinha ensinado. Quer um exemplo? Vamos lá. Mateus capítulo 23. Versículos 2 e 3, tá bom? Versículo 2. Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Quer dizer, uma cadeira de autoridade, de evidência, algo que se destaca. Jesus falando: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É muito triste isso. Jesus está condenando essa mania em que algumas pessoas se acomodam dentro da igreja. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguns confundem e acham que eu decorar um número X de versículos me torna mais parecido com Jesus. Mas não é a mesma coisa. Todo mundo que é parecido com Jesus conhece a Bíblia, mas nem todo mundo que conhece a Bíblia é mais parecido com Jesus. Da mesma maneira que uma casa é feita de muitos tijolos, mas muitos tijolos empilhados não é uma casa. Conseguem compreender? Muita gente acha que você está mais perto de Deus porque você sabe responder tudo. E confundem discípulo com o ChatGPT. Ora, se eu perguntasse para o ChatGPT, o que Jesus orienta a nós fazermos quando alguém nos bater numa face? Provavelmente o chat iria responder:
Olha, na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus orienta você a oferecer a outra face. O que um discípulo faria? Ele pratica o que diz. Você sabia, por exemplo, que há uma pesquisa de alguns poucos anos sobre violência doméstica? E cerca de 40%, 40%, quase metade, de mulheres que sofrem violência doméstica, sofrem, o agressor é um irmão da igreja. Maridão lá, um anjo dentro do templo, ungido, sai da igreja, um cão. As nossas obras, a forma como nós vivemos, evidencia, revela, mostra a qualidade, a autenticidade da nossa fé. Agora sim, eu vou para os 2 pontos. Depois desse abre gigante, já tirei Paulo da sala, já apontei para essa questão de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não se contente com isso. Não se contente, irmãos, com pessoas muito inteligentes, mas com uma vida pobre de ações que apontem para Jesus. Não se contente. Infelizmente, há casos de abusos e violência, não só doméstica, mas espiritual. Um falso evangelho, uma falsa fé, uma falsa igreja. Pessoas que se contentam porque ouvem, mas não conseguem perceber o que está, às vezes, à sua frente. Nós precisamos dar bom testemunho, mostrar que Deus tocou não apenas a nossa mente, mas todo o nosso ser, que de fato nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Essa informação, controlados pelo Espírito Santo de Deus, não deve ser uma informação, deve ser uma prova, uma amostra, uma evidência. Eu olho para a pessoa e falo, mulher de Deus. Eu olho para um homem e falo, homem de Deus. Como eu também posso falar, fake news isso aí, hein? Nós não podemos baixar a régua, sabe por quê? Porque o modelo é Jesus. O modelo, a régua é alta. E nós devemos conhecer e saber as pegadas que Jesus nos deixou para seguir os seus passos, para não cair em armadilhas, e nos ferir, e nos frustrar, e perder a nossa fé em último caso. Então, aqueles que são reconhecidos e se reconhecem como filhos e discípulos de Jesus, você tem uma responsabilidade de brilhar. O que nós devemos entender, se eu fosse resumir num tweet, ou num X agora, é que as atitudes provam as palavras. Eu posso pregar lindamente, mas as minhas atitudes podem derrubar cada palavra que eu digo. As minhas atitudes podem me descredenciar. Como você também. Ok? A palavra é para nós. Por vezes nós pregamos um Deus de amor, mas nós encontramos rusga entre nós. Nós queremos que as pessoas conheçam o amor de Deus, nós até desejamos que, poxa, essa pessoa precisa conhecer a minha igreja. Quero que ela vá lá para a minha igreja é muito legal, muito da hora. Mas irmãos, às vezes nós precisamos olhar para a nossa casa e ver se ela está arrumada. Se nós encontramos indícios de pecado, devemos ser vigilantes. De fofoca, de falar mal do outro, de semear contenda,
de mentira. Nós devemos vigiar, para que de fato, não apenas desejo, de fato, nós possamos contemplar com alegria todos aqueles que chegam em nossa igreja e falam: ó, sinta-se à vontade, a minha igreja é da hora. A minha igreja é uma família na fé em que nós podemos ver Jesus uns nos outros. E como que você pode perceber Jesus numa comunidade? Ora, observando como ela se relaciona. Tiago está batendo na tecla que a fé não é uma intuição, a fé não é um desejo. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. É uma boa vibração. Não, eu tenho fé que esse ano quase que faz figa. Tenho fé, ou esconde, né, que faz figa. Tenho fé que... Fé não é boa vibração, não é desejo, não é mandinga gospel, não é superstição. Fé não é superstição, irmãos. Fé é algo que você demonstra em razão do seu relacionamento com Deus. Adivinha, se você não cuida do seu relacionamento com Deus, você não tem nada para demonstrar, e a sua fé é morta. É isso que Tiago está nos trazendo à luz aqui. Observem uma coisa, observem aqui todos os domingos, sempre em toda a sua vida até Jesus voltar. Observe as suas escolhas e as suas referências de líderes e referências teológicas e cristãs que você encontra em abundância na internet. Hoje você pode ouvir o louvor de uma igreja, ouvir a pregação de outra, você pode fazer um transformes e assistir de casa o que você quiser assistir. Nesse momento nós estamos sendo transmitidos, tem pessoas nos assistindo em casa, Deus os abençoe, te espero domingo que vem. Fica a dica, né? Mas o que nós devemos aprender, entender, julgar, não julgar espalhando, mas ter um crivo, ter a régua com base em Jesus, e perceber que tudo aquilo que você ouve, se são frases motivacionais, se reduz o evangelho, a autoajuda, você deve ter um senso crítico e comparar com o que você observa na Bíblia. Você deve entender e perceber que muito do que é pregado lá fora é um evangelho de conquista e realização. E a mensagem do evangelho é mudança de caráter. Você precisa perceber que muitos pastores pregam que você vai conseguir carros, vitórias, dinheiro, mudar de país. Mas não é isso que está na mensagem do evangelho. O que está no evangelho é que você vivia em trevas, e pela obra de Jesus você foi transportado para a sua maravilhosa luz. Você era cego e agora você vê. Se antes você roubava como Zaqueu, hoje você não rouba e você devolve como fruto de arrependimento. Você mudou o seu caráter. O evangelho que nós pregamos não é de conquistas e realizações. O evangelho que nós pregamos é de mudança de vida. E isso precisa voltar a ser pregado. Amém? Amém. Muitas pessoas buscam a Deus para saber aonde Deus pode me levar. Nos 7 montes, no topo, porque eu sou cabeça e não cauda. E busca a Deus e vai na igreja e prega um evangelho com o interesse de saber aonde Deus vai me levar. E esquece de apresentar em adoração um coração grato e lembrar da onde Jesus te tirou. Você lembra da onde Jesus te tirou? Você lembra como era a sua vida antes de Jesus? Porque quando nós lembramos da pobreza do nosso espírito, nós chegamos à igreja rendidos a Deus e falamos: obrigado, Senhor, porque o Senhor me encontrou.
Como uma ovelha perdida, o Senhor me achou. Glória a Deus. Mas trocamos esse espírito de gratidão por me dá e me dá. Venha fazer a corrente de 7, sei lá, semanas, dias, não sei como está a cotação hoje, e você vai ganhar também tantas vezes mais. Tem nada a ver com o evangelho, nada a ver. Tiago está nos orientando aos discípulos de Jesus. Ora, repare, não no discurso do que se diz discípulo, mas olha para a vida dele, e se enxerga também. Não adianta o pessoal te ouvir bonito e você está com a roupa suja. É isso que Tiago está trazendo à luz aqui. Nós não pregamos um evangelho que muda o nosso status. Nós pregamos um evangelho que muda a nossa vida. Deus não está interessado na sua conta bancária. Deus está interessado no seu caráter, no seu coração, na sua vida. Se você apresenta os frutos do Espírito Santo de Deus, as pessoas ao te enxergarem, Deus não está preocupado se as pessoas te enxergam como uma pessoa rica. Deus está interessado e preocupado se ao te enxergarem, te enxergam como um discípulo de Jesus. É isso. Ter a fé na obra de Jesus significa ter o Espírito de Deus habitando em nós. E quando Ele torna você sua habitação, não tem como você ser o mesmo. Não tem como eu ter uma vida torta, um homenzinho torto, todo torto, e falar, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu continuo torto. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O Espírito Santo não vai se diminuir, porque Ele é santo. Quando Moisés quis ver a Deus, o máximo que ele viu foi uma arvorezinha pegando em chamas, e ouviu a voz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E quando Moisés insistiu, Deus orientou Moisés a ficar atrás de umas pedras, e Moisés só viu uma fresta, Deus passar, e foi micro, e isso já envelheceu Moisés, porque nós somos corruptíveis, e diante de um Deus santo, 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 só nos cabe a nos render para sermos transformados, abandonar os nossos maus caminhos, e a passar a viver, a seguir Jesus, para viver como Jesus e para Jesus. Mas será que as pessoas enxergam tudo isso em nós? Eu creio que você está entendendo a mensagem, eu creio que a gente está na mesma página, eu creio que você está compreendendo tudo que Tiago está ensinando, mas será, na prova dos 9, como diz antigamente, na prática, as pessoas enxergam, não ouvem, enxergam isso em você? Em Jesus, o que nós não fazíamos, passamos a fazer. Quem nós não enxergávamos, passamos a enxergar. Com quem nós não nos importávamos, passamos a nos importar. Mas Tiago também mostra nessa primeira parte, do versículo 14 ao 19, um tipo de fé que existe, ela é real, que é uma fé sem transformação. É uma fé que não te exige mudança. É uma fé que você poderia ser o homenzinho torto e você fala, eu sou de Jesus, e continua torto. É uma fé que não vai te cobrar muito, não te chama a responsabilidade. É uma fé que você pode vir aqui quando você quiser vir, você não precisa prestar contas de nada, você não precisa participar de nada. Não, falar de
de dízimo me ofende, eu sou muito sensível. Existe essa fé. Existe, irmão. Fé de pessoas que acreditam que existe só um Deus. Está errado isso? Não, existe só um Deus. Mas não gera mudança. Essa fé não é nem igual, é pior do que a fé dos demônios, que creem em Deus e eles estremecem. Vamos abrir lá? Eu fiquei, demônio estremece. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Me chamou a atenção esse estremecem, sabe por quê? Porque às vezes nós reagimos com uma indiferença absurda. Nem demônio é indiferente. Mas nós conseguimos dormir sem ler a Bíblia. Nós conseguimos dormir vários dias, eu nem estou falando de um dia para o outro. Nós conseguimos passar algumas semanas, não tive tempo para orar hoje. Rapaz, minha agenda é complicada, hein? Se conhecesse minha vida, complicado. Ler Bíblia então, se orar está difícil, que é sem fio, imagina ler Bíblia. Eu vi um pastor uma vez falando o seguinte, que nós podemos justificar que nós não temos vida com Deus. Falar a Deus, olha, o Senhor sabe da nossa agenda, né, aqui de casa, o Senhor sabe que eu entro tal horário no trabalho, salto tal horário do trabalho, aí tem família, tem demanda de casa, pessoal, e Deus vai entender. Mas você não vai poder dizer, ou dificilmente você vai dizer para alguém que hoje eu não consegui abrir o Instagram. Não vi meu WhatsApp hoje. Rapaz, não deu tempo de dar uma olhadela no Facebook hoje. Estou há semanas, nem sei o que tem no meu Instagram. As redes sociais estão aí para dizer que nós temos tempo. Vai ser complicado convencer. Nós nos enganamos. Tiago também usa essa expressão, né? A gente se engana muito fácil. E a gente acha que está convencendo a nós mesmos. No versículo 17, quando o Tiago usa essa expressão de fé morta, ele está se referindo a uma fé falsa. No verso seguinte, Tiago expõe essa mentalidade polarizada. Abram lá, versículo 18. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você é da fé, eu sou das obras. Polarizado. De novo, é muito fácil, às vezes fica muito fácil dividir a igreja. Um dia eu brinquei com alguém, eu só queria que o diabo suasse mais a camisa. É muito fácil para ele, ele não tem nem trabalho. Dependendo do tema que a gente cai em discussão, já era comunhão. Porque eu prefiro ficar com a minha ideia do que o meu irmão. A gente cai nessas. Você tem fé? Eu tenho obras. Polarizado. Aí o versículo 18, ele termina apresentando esse conceito de obras como evidência da fé. Lembra de Tiago 1:22? Sejam praticantes da palavra, senão vocês estão enganando a vocês mesmos. As obras são algo complementar, expressões de uma fé genuína. No verso 19, nos mostra que a fé não é apenas conhecimento, nem o que você acredita, uma fé puramente intelectual. Isso até os demônios têm. Mas isso está longe de uma fé bíblica que confia em Deus e que resulta em obediência e submissão a Deus. E por isso tem uma vida transformada. Fé não é o que eu carrego aqui na minha mente.
Fé é o saldo, o fruto do meu relacionamento com Deus, e por isso eu posso descansar, ainda que venha o dia mau, porque eu sei em quem eu confio. Certa vez eu ouvi que, sabe por que Jesus dormiu na tempestade? Já ouviram, se conhece essa passagem? Os barcos, só discípulo, só elite. Estava lá os discípulos e Jesus. Rapaz, o barco era de peso. Começa a ter tempestade, Jesus dormindo. Por que que Jesus, e a Bíblia ainda coloca detalhes, né? Ele deitou a cabeça no travesseiro, e o bicho pegando lá fora e ele lá. Por que que Jesus permitiu essa circunstância? Só para começar, os discípulos morrendo de medo. Jesus está mostrando que mais do que parar a tempestade, se Jesus está no seu barco, Ele quer te ensinar a dormir no meio dela, porque não tem o que você temer. É que a gente só quer navegar em lagoa, e Jesus nos chama a mar bravo, para avançar, e a gente quer lagoa, água parada. Água parada não é bom não, viu? Parte 2, essa parte 2 me pegou em casa, hein? Parte 2 vai do versículo 20 a 26, Tiago 2, de 20 a 26. Depois de expor o conceito dessa passagem, dessa nova ética, dessa nova maneira de viver, desse ethos a partir de Jesus, o que Tiago faz? Vou dar 2 exemplos. Tiago termina falando assim, olha, disso tudo que a gente conversou até agora, eu vou dar 2 exemplos para ficar fácil de entender. Quem ele começa? Ele já começa lacrando. Abraão já deu carteirada. O pai da fé. E por que ele começa com Abraão? Para mostrar que a fé é o viver a partir do que você conhece e acredita. A fé não é o que você conhece e acredita. A fé é o seu modo de agir, reagir, planejar, pensar a partir do que você conhece e acredita em Jesus. Aí ele mostra Abraão. O que Tiago está querendo questionar aqui é o seguinte: o que você faz com o que você acredita? Ou o que você faz com o que você aprendeu e postou no seu Instagram? Porque os stories eles somem em 24 horas, mas o conhecimento, o ensino permanece. Você aplica no seu dia a dia, na sua vida, o que você foi alimentado por Deus, o que você aprendeu de Deus. As suas reações estão mudando, a sua vida está mudando, o seu caráter está mudando. Porque Abraão, ele creu em Deus, só que a sua fé em Deus fez ele levar o seu filho para ser sacrificado, Isaac. E Tiago está chamando luz a isso, a essa ação de Abraão, de levar Isaac, porque ele agiu de acordo com o que ele cria. Nós estamos correndo atrás de Deus para atrair bênçãos, ou nós entendemos que Ele é o nosso único Salvador, verdade e vida, e fora dele não há vida, nem verdade, nem salvação, e por isso nós seguimos em obediência e em fidelidade. Você tem qual desejo no seu coração? Capitalizar bênçãos para si, ou seguir uma vida mais parecida com Jesus? Você já parou para pensar nisso? No versículo 22 e 23, mostram que crer é agir segundo o que acredita e não o que diz acreditar. Como fé e obras andam juntas, uma vida pela fé traz experiências que aperfeiçoam e fortalecem a própria fé.
E como nós chamamos essas experiências de agir de acordo com o que cremos? Testemunho. Testemunho. O que é testemunho? Aquela marca em nossa vida do agir de Deus, porque nós reagimos à sua palavra, não fomos indiferentes a ela. Aí Tiago está mostrando aqui Abraão, a figura de Abraão, um pai que levou o seu filho para sacrificar, porque ele era mau? Não, porque ele obedeceu o que Deus disse. É muita confiança, é muita fé. Entende que, ao perceber Abraão, aquela ideia de vibração, fé, good vibe, não se encaixa. Reparem no versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Tiago faz o uso da palavra apenas para reforçar e não desqualificar uma salvação pela fé genuína. Tiago não está condenando a fé, Tiago está condenando o discurso da fé. O blá blá blá, se você não ouve e vê acompanhado de uma transformação pessoal de vida, de um testemunho pessoal. Repare que no próprio versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Tiago não está mirando contra a fé. Por isso não é uma indireta para Paulo, mas é o discurso. Nós precisamos pregar o evangelho começando, sabe como? Olha para mim. Se você conhece mais tempo, você sabe que eu não era a flor que se cheira. E se você viu alguma mudança em mim, não é mérito meu, porque eu já me esforcei tanto e não consegui, mas eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei esperança de mudança de caráter. Uma mudança não de fora para dentro. Não que eu encontrei Jesus e aí tinha um carro esporte na minha garagem. Não. Uma mudança de dentro para fora. Eu mudei, eu me arrependi, eu confessei os meus pecados. E me entreguei a Ele e passei a seguir os seus passos. Tiago em nenhum momento está falando para nós escolhermos fé ou obras, mas fé e obras. Agora os dois últimos versículos desse capítulo, que aí Tiago pegou pesado. Nos dois últimos versículos, quando você acha que ele já falou de tudo que tinha para falar, por isso, irmãos, que quando eu estava estudando esse trecho de 14 a 26, eu fiquei me pensando com os botões. O pessoal fica achando que é Paulo e Tiago, Paulo, fé e obras, Paulo e... Não chegaram até o final do capítulo. Vamos ler lá o versículo 25 e 26. Tiago joga uma bomba. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra está morta. Tiago começa com Abraão, hebreu, sangue azul, chamado por Deus para tornar-se o pai dos crentes. Aí ele vem com Raabe, Abraão aqui, prateleira de cima. Aí ele vem com Raabe, gentia, não tinha selo azul, não era do povo de Deus, moradora de Jericó. Jericó foi a cidade destruída por quem? Pelo exército dos israelitas. Jericó foi destruída pelo exército do povo de Deus, porque o povo de Deus tem a vitória. E aí está lá Raabe, gentia, e Tiago está trazendo luz para Raabe. Mas Abraão líder,
patente alta, representando o povo que tem uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo, representado ali por Abraão. Mas Raabe, uma mulher, conhecida sabe como? Uma prostituta. Tiago, irmão de Jesus, está trazendo esse exemplo. E se é exemplo para quem? Para mim, para você, para nós. Ele traz à luz Raabe. Irmãos, Raabe aparece em alguns livros da Bíblia. Prestem atenção nisso. Nem o autor do livro de Josué, nem o autor do livro de Hebreus, nem tampouco Tiago, ficam delongando-se no passado imoral. Eles focam na fé de Raabe, no Deus de Israel. Por causa da sua fé, seus pecados foram cobertos e ela foi colocada lado a lado com Abraão, em Tiago capítulo 2, versículos de 14 a 26. Lado a lado, como referência para nós, temos o que aprender com essa gentia. Você sabia que Raabe aparece em Hebreus na galeria dos heróis da fé? Se você ler Hebreus 11, 31, depois você pode ver, Raabe está lá. Você querendo ou não, está lá. Não é o meu nome nem o seu, é o de Raabe. Em Mateus, capítulo 1, você sabe que tem em Mateus, capítulo 1? A genealogia de Jesus. Raabe está lá. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Deus poderia, não coloca isso não. Coloca isso não da Bíblia. Já pensou Jesus falando, não, Mateus, não coloca essa parte não, pode prejudicar a minha imagem, a minha linhagem, imagina, uma gentia, mulher, meretriz, não, está lá, Mateus capítulo 1, versículo 5, que Deus é esse? Que Deus é esse? O contraste, porque é de propósito que Tiago faz isso, tá? O contraste que Tiago faz ao trazer Abraão e Raabe, mostra para a gente até onde a mensagem do Evangelho pode chegar. Desde líderes a marginalizados pela sociedade. É para todos. E esse Evangelho, ele fere todos que possam ter algum tipo de preconceito social, de gênero, de raça, de etnia. O autor aqui descarta essa polarização para nos chamar à maturidade. E isso me lembra outra passagem de Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 9 a 14. Diz o seguinte: o rei, aqui é uma história, irmãos, da parábola da festa de casamento, tá bom? Aqui é o rei falando, o rei é o que manda, tá? Para ser bem explícito assim. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento quem? Quem, irmãos? Amém? Todos os que vocês encontrarem. Versículo 10. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Quem? Gente boa e gente má? Gente boa e gente má. Receberam um convitinho aí, ó. Que beleza, né? E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Glória a Deus por isso, amém? Amém, mas continua.
Versículo 11: quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas apropriadas para o casamento. E perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lançam-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora eu entendi. Foi para as trevas. Mas entenda a natureza do papel de cada um aqui. Quem julga e condena é o rei, o dono da festa. Aos servos cabe convidar a todos, gente boa e gente má. Isso não quer dizer que aqueles que recebem o convite de Jesus vivem de qualquer jeito. Como as pessoas vão receber esse convite, se de modo apropriado ou não, é uma escolha delas, não minha. A mim cabe convidar a todos à festa do rei. Devemos nos empenhar a levar as pessoas a Deus, pois na presença de Deus todos nós somos transformados. Sabe por que eu posso pregar e crer que na presença de Deus todos podem ser transformados? Porque Deus me transformou. É essa ousadia que você precisa anunciar o Evangelho de Jesus. As pessoas cristãs de hoje em dia, sabe que elas estão acostumadas a convidar outros para eventos, como se a salvação estivesse num bom evento. Se o pastor Jay chamar uma banda tal, aqui vai ficar assim de crente, mas tudo bem, nossa cabeça, vai bombar, e aí a banda vai convencer a pessoa a aceitar Jesus. Não é isso, irmão. As pessoas precisam enxergar em você. Rapaz, eu conheço isso aí de outros carnavais, e agora não tem nem carnaval, mudou. Não é mais a mesma pessoa, era um tranqueira. E o que aconteceu? Não sei, disse que se converteu, virou crente. Sabia que há mais respeito em organização criminosa? Um dos meios que alguém pode sair de uma organização criminosa é quando ele se converte. Tem gente que leva mais a sério a conversão do que nós mesmos, porque nós não temos coragem de nos apresentar. Sabe por que a gente não tem coragem de se apresentar? Porque a gente sabe que tem coisa para arrumar. Eu vou me mostrar, mas aí eles vão ver, né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Qual é a sua fé? Qual é a qualidade da sua fé? Quais são as suas obras? O que Deus vai julgar quem permanece ou não permanece na festa não está nessa instância de poder. Nessa instância de discípulo e servo, cabe a nós testemunharmos um Deus que transforma todos, a começar de mim. Tem uma música antiga que fala isso: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos um, como Cristo é em nós. E eu quero pensar com você, qual tem sido a nossa mensagem? Qual tem sido a nossa mensagem, irmãos? O que as pessoas estão ouvindo de nós? O que as pessoas estão ouvindo de mim e de você? O que elas veem de nós? O que nós estamos propagando e militando? O que as pessoas enxergam de nós? E eu quero contar com a sua participação agora e tentar exemplificar isso. Cada pessoa aqui tem um nome. Cada nome aqui representa um modo de pensar, um temperamento, uma personalidade. Cada nome aqui é uma pessoa que pensa e tem as suas ideias e os seus ideais, e tem as suas crenças e tem a sua fé. Então eu vou contar até 3,
E eu queria que você dissesse o seu nome em voz alta. O seu nome. Tudo bem? Amém? 1, 2, 3. Eu vou contar de novo. E você vai me dizer o nome da pessoa que morreu por você e te salvou. 1, 2, 3. Entenderam qual é a nossa mensagem? Você percebeu que na primeira vez você entendeu alguma coisa? Muitas vezes na internet a igreja é o primeiro exemplo. Cada um fala uma coisa e ninguém entende nada. Mas quando nós entendemos a mensagem que nós devemos pregar, nós nos encontramos em Jesus. Porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro, morreu por nós, nos perdoou, fomos transformados nele para poder anunciá-lo e propagar o Evangelho que transforma vidas. Quero convidar a equipe de louvor e instigar você e a sua reflexão fazendo perguntas. Quem poderá ir em nome do Senhor? Quem poderá anunciar o reino de Deus chegou? Quem? Será que Deus pode encontrar você? Será que Deus pode me encontrar nessa? Irmãos, se Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis, o que sabem da gente? Se o chamado é sermos a voz do nosso Senhor e Salvador, o que ouvem de nós? Se devemos andar na luz e sermos luz, o que nós estamos trazendo a público? Se devemos ser sal, será que nós trazemos sabor por onde nós passamos? Será que nós trazemos paz quando chegamos ou quando vamos embora? Ao ver o seu jeito, suas ações, poderiam dizer que encontraram em você humildade. Você sabia que Jesus, quando ele foi se apresentar certa vez, ele falou, eu sou manso e humilde. Ele não falou, eu sou poderoso, eu sou o Criador. Ele falou assim, eu sou manso e humilde. Se você é um discípulo de Jesus, será que as pessoas, de tanta coisa que poderia falar de você, poderiam falar que você é humilde? Por nossas obras, um homossexual teria a oportunidade de conhecer a Jesus? Teria em você uma referência do amor de Deus? Por nossas obras, um comunista teria a oportunidade de conhecer a Jesus? Ou você quer mais que ele vá para o inferno? A pessoa que você chama e considera fascista, teria a oportunidade, por meio das suas obras, de conhecer a Jesus e mudar de vida? Amém? Os últimos versículos dessa noite, quero convidar você a abrir em Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36, diz o seguinte: se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem bem àqueles que são bons com você, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas quem espera a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Você não é filho do Altíssimo porque você frequenta um lugar. Você é filho do Altíssimo porque as pessoas reconhecem que você age diferente.
porque Ele é bondoso para os com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Essa ideia que, como é misericordioso o Pai de vocês, não está reconhecendo apenas a misericórdia que existe em Deus, mas está falando assim, ó, seja misericordioso, como Deus foi com você misericordioso, porque eu te conheço também. Tiago nos chama a atenção para não apenas saber o que é certo, mas para sermos transformados pelo Evangelho, para se fazer o que é certo. E o apelo de hoje, de tudo isso que nós conversamos aqui, da palavra de Deus exposta em Tiago capítulo 2, de 14 a 26, o apelo de hoje, o altar vai estar aberto para mim e para você, para abrir o seu coração e pedir por transformação de vida. Deus, eu não quero que as pessoas achem que eu sou abençoado pelo que eu consegui comprar. Pelo amor de Deus, você não é abençoado pelo que você consegue comprar. Você é abençoado por aquilo que é um alto preço e já foi pago, e nós não teríamos condição de pagar. Jesus Cristo morreu no nosso lugar, e nós fomos transformados graças ao seu sangue. Não é o que eu tenho em casa ou como eu me visto, é como eu sou e me relaciono que pode apontar para Jesus ou não. O apelo de hoje é nós virmos aqui e falar: Deus, transforma a minha vida de dentro para fora, porque eu sei que todos na sua presença podem e são transformados. Para quê? Para revelar fé e obras de alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, e proclamar para quem? A todos, quem é o Senhor Jesus. Que nós possamos ter essa ousadia e aproveitar essa oportunidade em comunidade, e que Deus seja glorificado em cada ação, em cada obra nossa, em nome de Jesus. Amém.